Então, o objetivo de hoje é a gente ter uma aula, começou a gravação, nosso objetivo é a gente ter uma aula de tira dúvidas, certo? Então, a gente vai abrir aqui o livro, ver mais ou menos o que eu vou poder cobrar, o que eu quero que vocês priorizem na parte da preparação, do estudo para a prova da semana que vem. Lembrando que a prova começa é na segunda-feira, né? E geralmente para a prova eu dou um tempinho a mais do que a 1h40 normal, que é o nosso tempo de aula, né? De 1h30 às 3h10. Eu dou ali pelo menos meia hora a mais. Na prova presencial já daria um tempo a mais. E eu acabo dando um tempinho. Tem uma aula depois, pode ser também. Posso deixar organizada para começar 1h da tarde. E até umas 3 horas, 3h30. E aí, porque também aqui eu sei que Beleza, professor. Agora também, se começar de uma, porque eu tenho aula até 12h50. E algumas pessoas também desse grupo. Não, o que eu faço? Eu vou botar meia hora antes, meia hora depois. Porque aí não vai ter problema para ninguém. Eu posso colocar de 1h até 3h40, no caso. Certo? Então, meia hora antes, meia hora depois, aí totaliza 1 hora no total, quem puder ficar, né? E é mais justo para todo mundo. E aí, o que eu chamo a atenção para vocês na prova? Eu chamo a atenção para que vocês façam um planejamento para a prova online. Muita gente já fez, certamente aqui no PLE, ou até agora mesmo, no 2020.1, alguma disciplina que já tenha feito uma prova. Então, certo planejamento é importante, porque além do tempo de, obviamente, vocês fazerem as questões, fazerem a prova em si, no meu caso, né, eu tentei até pensar numa forma de... Só um minuto. Voltei. Você também tinha se engasgado. Sim, então, além do tempo de fazer a prova em si, vocês vão ter também o tempo de, no caso, escanear a prova ou digitalizar a prova de alguma forma, com celular, com uma impressora multifuncional, com scanner, enfim. Eu até tentei, pessoal, aqui, ver algumas ferramentas diferentes que alguns colegas professores vêm usando, de mais lúdicas, de forma para fazer uma prova, né, para fazer uma avaliação em si. Só que muitas delas se encaixam muito mais a questões de múltipla escolha. E não é muito meu caso, nosso caso, né? O caso da disciplina, eu colocar uma questão de múltipla escolha. Porque até facilitaria a minha vida, né? Porque vocês fariam, eu não precisaria nem corrigir. É só pegar o próprio sistema, já veria o gabarito, já divulgaria as notas de vocês ao término da prova, se eu quisesse. Mas só que o Moodle permite, o AVA permite essa utilização. Só que, para mim, o resultado final não é tão importante, principalmente na disciplina de circuitos elétricos, né, na disciplina como eletrotécnica, porque, às vezes, o caminho é mais importante do que o final. Então, não adianta você colocar ali, eu peço a potência em uma determinada resistência, numa determinada fonte, e você coloca lá 100 watts, pode ser que você esteja certo, mas se o desenvolvimento em algum momento deu errado e você só encontrou o resultado correto por sorte, então, para mim não adiantou nada, aquela questão ali eu não coloquei um zero, né? Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você colocou o resultado final errado, mas porque errou uma soma, ou um produto, uma divisão do meio ali da conta, eu não vou considerar 100% certa, porque houve um erro, mas também não é zero totalmente, né? Eu vou considerar ali
uns 50% da nota, ou talvez até mais, dependendo do ponto que ocorreu o erro. Então, para mim, é importante ter todo o desenvolvimento do seu raciocínio, da sua questão, do início ao fim. E por isso que eu não opto aqui na disciplina por colocar questões de múltipla escolha nas ferramentas que o Moodle permite, ou até externamente ao Moodle, que são possíveis de serem utilizadas. Porque realmente, para mim, é importante ver vocês fazendo as contas, ver o passo a passo, ver o caminho que tomaram a fazer, ver tudo isso daí é extremamente importante, entendeu? E identificar onde foi o erro. Então, aqui não é 0 ou 100%, né? Vou considerar de cada questão, se eu considero 20%, eu sempre digo, olha, comigo não deixem questões em branco. Porque se deixar em branco, aí realmente eu não tenho o que fazer. Aí é 0. Mas se tentarem minimamente qualquer coisa, eu vou tentar tirar alguma coisa dali, certo? Pode ter certeza, eu vou tentar tirar alguma coisa daquilo ali. Agora, se estiver em branco, eu não tenho o que fazer. Então, uma das coisas que vocês vão fazer, então, aqui, é fazerem a prova à mão, certo? Eu não vou querer a prova digitada no Word, tá? Uma resposta, ou até uma conta, enfim, eu quero ela à mão, e vocês vão pegar uma folha em branco, preencherem lá, botarem a resposta, sua resposta lá à mão. Depois eu vou querer que vocês, ao terminar, né, digitalizem essa prova. Pode usar um celular com o aplicativo CS, né, que é o CAN Scanner, ou tem outros, tem uns 20 aplicativos diferentes aí para digitalizar documentos, né. E a maioria só pede, são grátis, né, só pede para você colocar ali embaixo uma marca d'água, né, para mim não tem problema não, pode, estando legível, a marca d'água não está sobrepondo nenhuma palavra, não atrapalhando a visão do que está escrito ali, não tem problema nenhum. Tem o CanScan, né, tem outros aplicativos que podem ser usados, e fazer o upload lá no Moodle, né, pode ser um Word, pode ser Word não, né, no caso um PDF, ou algum outro formato aceitado aí, aceito pelo AVA. Então, isso daí às vezes leva um tempinho, né, para você ir, às vezes esquece uma página, esquece outra. Então, o que eu faço? Eu vou dar esse tempo a mais na prova, mas além disso, eu vou, na minha primeira experiência, né, com avaliações no Moodle, eu deixei uma, que foi no PLE, eu deixei uma tentativa só. Então, o aluno vinha, escaneava ali com o celular, fazia o upload, e depois, eita, essa página acabei esquecendo. Minha página 1, 2, 3, 4, acabei esquecendo de botar a página 2. Aí não tinha uma chance de fazer um novo upload. Eu coloco 3 chances, certo? 3 tentativas. Então, se você... E aí, o que é que eu recomendo para você? Para garantir alguma coisa. Você está lá... Mas, mesmo assim, tem peste de aluno, tinham benditos alunos que iam e deixavam para fazer o escaneamento no último minuto, mesmo eu dando meia hora, 40 minutos a mais, ou até mais tempo. E às vezes, se você deixar para o último minuto, independente do tempo que foi dado a mais, pode algum problema ocorrer, pode alguma instabilidade ocorrer, e você não conseguir enviar. Isso ocorreu com muita frequência durante o PLE. E qual era o problema que causava? Mandava para o meu e-mail, e o meu e-mail entra no limbo. Tem trocentos e-mails chegando constantemente, principalmente agora com essa coordenação, que está chegando e-mail mesmo, e aí às vezes se perdia. E eu ia lá procurar depois, e o e-mail do aluno é e-mail institucional, para encontrar uma dificuldade, ou seja, ia para o spam, eu não vou mais aceitar nada por e-mail, certo? Ou está no AVA, ou não está. Se deu alguma instabilidade, eu estou tentando fazer a maior quantidade de mecanismos possíveis para que não tenha um problema na hora da avaliação, certo? Mas eu também não podemos ser a prova de tudo. Alguma coisa pode acontecer e você simplesmente não conseguir. Espero que consiga, certo? Fazer o upload. Isso daí eu estou dando mais tempo, estou colocando um número de tentativas maior, caso esqueça um ou outro, não ter problema. Estou recomendando que vocês não deixem nada em branco, estou recomendando que vocês façam, por exemplo, não fique... Isso aí é uma recomendação para a vida, né? Desde do Enem, vestibular antes do Enem, que eu já ouvia isso e tentava praticar.
fiquei parado numa questão, não vou ficar perdendo ali meia hora, 40 minutos, uma hora, tentando fazer uma questão, tendo 3 ou 4 ali para fazer. Geralmente eu boto 4 a 5, não, 4 a 5 questões. Então, se eu fiquei ali na primeira, não consegui sair, não perde muito tempo, não. Já vai para a segunda, já vai para a terceira, já vai para a quarta, vai para frente e depois volta para tentar fazer. E aí, se você ficar numa que você ficou travado, no nosso mecanismo aqui, né, do upload, você já vai, perde 5 minutinhos ali, tira as fotos, faz a digitalização e manda numa primeira tentativa. Está garantida ali, das 5, 4 questões já garantidas. Depois, se você conseguiu fazer aquela outra questão, 20, 25 minutos depois, vai de novo e faz faz o upload, né, por cima daquele outro, apaga o que estava e faz um outro. Desde que seja dentro do tempo, tudo bem. Mas se por algum motivo não deu tempo de terminar, já está garantido aquela dali. O que não se deve fazer realmente é esperar os últimos 2, 3 minutos para fazer esse procedimento da digitalização, porque se não der tempo, vocês vão ficar com 0, certo? Então, é uma recomendação muito forte, séria, que eu quero dar para vocês, na hora de digitalizar as provas, as respostas, e colocarem lá no sistema. Se não conseguirem mandar, vai ser 0 a nota de vocês. É melhor garantir o que for, entendeu? Fez ali, opa, tem 40 minutos faltando, falta só uma questão. Já vou ali, volto, porque às vezes perde a noção do tempo, e aí perdeu, eu não tenho o que fazer, certo? Então vamos lá. E agora vamos fazer uma revisão, né? Para vocês entenderem o que eu vou cobrar durante essa prova. Vou compartilhar aqui com vocês. A gente iniciou aqui com a parte histórica, então não se prendam a datas, não se prendam a quantidades históricas, é mais uma coisa bem, esses potências, esses quantitativos, não precisa se prender a isso não. Eu vou querer mais assim, qual a importância da CHESF para o Brasil e para o Nordeste, quem foi o primeiro a fazer o aproveitamento de Rio São Francisco, mais algum nome importante, no caso de Delmiro Gouveia, com sua... para que ele estava alimentando, criou, com qual intuito, foi para criar a fábrica de tecidos que ele tinha, enfim, alguns pontos históricos, mas nada muito aprofundado não, certo? Só você dominar ali o assunto geral que a gente viu aqui durante as aulas. Depois vamos falar sobre a parte de matriz energética. E aí tem vários conceitos importantes. Também aqui não precisa concentrar detalhadamente nesses percentuais. Eu só quero que vocês saibam, por exemplo, qual a diferença de algo renovável e algo não renovável. E alguns exemplos. Então, uma fonte de energia renovável, quais são as fontes de energia renovável que a gente tem no Brasil, qual a nossa principal fonte de energia no país. Em primeiro lugar, disparado. Aí você vai ver que é o petróleo. Não tem para onde correr. O petróleo aqui já era, continua sendo, em primeiro lugar aí quase, até mais de um terço, variando ali, ano a ano, mas em torno de um terço por geração. Então, esse tipo de coisa que é importante, né? A gente saber. Os exemplos de fontes renováveis, não renováveis, diferenciar matriz energética, que é uma coisa, para matriz elétrica. Quando eu falo em energética, muita gente confunde energética e pensa que é só energia elétrica. Não, a matriz energética é tudo, gente. O álcool combustível, o etanol combustível, o petróleo, que gera gasolina, diesel, e também vai servir como, seus derivados vão servir de combustíveis também para termoelétricas. Enfim, são todas as fontes, a lenha também aqui envolvida, e aí também a parte elétrica, né?
Tudo isso daí está envolvido na matriz energética, são todas as fontes. E aí, matriz elétrica são aquelas fontes de energia que vão ser convertidas em eletricidade. Aí já é outra coisa. No caso aqui, a elétrica, né, a nossa dependência, claramente, a gente depende muito da energia hidrelétrica. Certo? E aos poucos veio crescendo com a eólica e mais recentemente com a solar. Então, vamos dizer isso. Vamos falar também os conceitos do sistema elétrico de potência, as suas principais subdivisões, a parte de geração, que pode ser o que aqui geração? Pode ser uma geração térmica, certo? De uma termoelétrica, a gás natural, a combustíveis derivados do petróleo, pode ser uma eólica, pode ser uma solar, pode ser uma hidrelétrica, pode ser uma nuclear, certo? E aí todas vão ter vantagens e desvantagens. Poxa, ali a hidrelétrica é o que a gente mais tem. Qual a grande vantagem? Na hora da geração da energia em si, não tem poluente, né? Eu estou usando uma fonte de energia renovável, eu não tenho emissão de poluentes. Qual a desvantagem? Para construir uma hidrelétrica, eu vou matar ali uma biodiversidade enorme, né? Fauna e flora vão ficar ali alagados e ali por quilômetros quadrados de impactos ambientais ocorrendo em qualquer hidrelétrica de grande porte que é criada. Então, vão ter muitos problemas na implantação de uma hidrelétrica. Mas também, dali para frente, não tem mais, desde que seja feito um estudo de impacto ambiental bem feito, né, e sejam usadas medidas compensatórias ali, proporcionais, ou pelo menos tentado proporcional ao impacto, ele pode ser amenizado de alguma forma. E depois ali não vai ter mais geração, problemas, né? Outro problema que pode ocorrer, não vai ter mais poluição. Outro problema que pode ocorrer, simplesmente parar de chover, como a gente vem sofrendo nas últimas décadas aí. Tem uma redução considerável no regime de chuvas e o reservatório não ficar na altura adequada ali, certo? Não ter água suficiente, é um outro problema grave. Vamos falar de vantagem e desvantagem da solar. Qual a grande vantagem? Praticamente não tem nenhum tipo de poluição. No máximo, na hora do descarte das placas, que vai ter uma poluição, no processo de fabricação das placas também pode ter uma geração, mas algo pequeno. Durante o uso, é o sol mesmo, que a gente vai utilizando. Para a desvantagem, é a instabilidade da geração. Enquanto na hidráulica, tendo água ali, você consegue uma geração estável, tendo o combustível fóssil, você consegue uma geração estável. Com o sol, meu amigo. Tem uma tarde chuvosa, afunda a geração. Então, isso daí, para controlar uma cidade só de painel solar, né, painéis fotovoltaicos, ia ser uma montanha-russa ali, porque tem hora que eu tenho geração suficiente, tem hora que eu não vou ter, então é um problema, e tem à noite, principalmente, né, que você tem geração zero. Então, é uma série de problemas que podem ocasionar essa instabilidade que também ocorre com os ventos, com a eólica. Então, extremamente instável ali, a qualquer momento pode parar, e isso daí é um problema. Nuclear. Nuclear, certamente, ninguém queria ser vizinho de uma usina nuclear, né? Todo mundo tem medo da usina nuclear pelos acidentes que a gente já viu, pessoas que já morreram. O mais grave acidente foi aquele lá de Chernobyl, depois, mais recentemente, com aqueles terremotos e tsunamis lá no Japão, na usina de Fukushima. Então, todo mundo fica meio um pezinho atrás da nuclear, mas, a princípio, a nuclear, ela não emite poluentes para o ambiente, certo? Na hora que está gerando energia. Depois que o material nuclear lá, o urânio, ele vai perdendo sua eficiência para o aquecimento da água, basicamente, a nuclear, ela vai fazer o quê? Ela vai ferver uma água e vai gerar vapor. Com esse vapor, o vapor vai fazer girar, o vapor em alta pressão vai fazer girar uma turbina e vai gerar um movimento, e esse movimento vai gerar energia elétrica. Então, é basicamente isso.
E esse vapor não vai para o ambiente, ele não emite nada para o ambiente, é um ciclo fechado. O vapor vira água depois, e depois é aquecido de novo, faz girar, então é um ciclo fechado. Então a gente não tem, agora logicamente, todo mundo tem medo dos acidentes, né? Então, algum equipamento falhou, ou algum terremoto causou algum problema em um dos reatores, e aí é uma situação que uma situação extremamente grave, né? E se essa radiação for para a atmosfera, vai ter chuva com elementos radioativos aí num raio enorme, né? Na época, quem assistiu aquele documentário, parte dele, de Chernobyl, ali a Europa toda ficou em risco. Então, pessoas sabiam que iam morrer e entraram lá na usina de Chernobyl para tentar enclausurar o, 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 o reator que estava danificado para tentar resolver essa situação de alguma forma. Então, muitas pessoas, muitos técnicos ali, engenheiros, sabiam que iam morrer, mas sabiam que se eles não fizessem nada, a população mundial ia sofrer com aquela situação. Então, foi uma série de problemas que foram. Mas aí a gente mora num país que não tem esses desastres, tornado, terremoto, entre outras coisas. Então, a princípio, problemas de grande porte a gente nunca teve nas nossas usinas nucleares aqui. Só a corrupção, né, que é grande, e até hoje não inauguramos a terceira, que é a usina de Angra 3, só Angra 1 e Angra 2. Tem inclusive um vídeo no YouTube, vou botar para vocês verem, da usina nuclear. Muita gente tem muito preconceito, né, sobre usinas nucleares, por pensarem que são poluentes, e pouca gente sabe que a usina nuclear praticamente não emite, aliás, praticamente não, ela não emite poluentes, ela vai ter o lixo nuclear, que é, logicamente, guardado, né, na própria usina, não é jogado fora. Ele fica ali enclausurado na própria usina, depois daquele urânio enriquecido começar a perder sua eficiência. Então, toda usina geradora de energia vai ter suas vantagens, desvantagens, suas aplicações, e depois de gerar energia, a gente vai elevar as tensões para as linhas de transmissão. E aí, nas linhas de transmissão, eu vou elevar para 500 mil volts, 230 mil volts, e vou transmitir essas altas tensões, né, agora com correntes mais baixas, por quilômetros e quilômetros de distância, até que eu chego perto das cidades, e aqui eu começo o meu sistema de distribuição. E dependendo do tamanho do meu cliente final, ele pode ser um cliente residencial, para receber uma tensãozinha baixa, 220 volts, ou pode ser um cliente industrial que receba em 3.800, ou maior ainda, em 69 mil volts, ou tão grande que já receba direto do sistema de transmissão. Ele tem uma subestação similar à subestação da distribuidora local, como é o caso da Braskem, por exemplo, e outras empresas de grande porte. E depois a gente tem um sistema interligado nacional, que é o nosso sistema de transmissão, né? É justamente o que liga as nossas fontes, as cargas. Então, o nosso sistema de transmissão ele é todo interligado. Então, isso daí permite o quê? Isso daí permite que, se eu tiver algum desabastecimento de água, por exemplo, no Nordeste, eu consiga trazer energia do Sudeste. E o contrário. Se tiver em algum momento algum desabastecimento no Sudeste, no Sul, eu consiga mandar essa energia pelo excedente, que em algum momento tem excedente, do Nordeste para lá. Certo? É tudo interligado. A vantagem é eu conseguir fazer essa gestão energética, e a desvantagem é que, às vezes, o problema em um determinado ponto, que não tem nada a ver com sua região, acabe causando danos naquela região ali. Então, como ocorreu já o apagão aqui no Nordeste, o problema era numa linha que ia lá do Pará para São Paulo, e aí teve um problema temporário ali, uma instabilidade nessa linha. O que está sendo gerado, o que está sendo consumido tem que estar sendo gerado. Se eu corto parte do consumo, se eu corto parte da geração,
eu tenho que cortar a parte do consumo, tenho que equilibrar sempre. Senão eu vou sobrecarregar o sistema e pode causar um blackout geral no país. Então, o que eu estou consumindo tem que estar sendo gerado instantaneamente. Se do nada eu tenho um corte na minha geração e o consumo se mantém, vai haver uma sobrecarga e seu sistema pode ser danificado. Então, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, vai e define as cargas menos prioritárias para voltar ao equilíbrio entre geração e consumo. E foi isso que foi feito, né? A gente ficou, parte do Nordeste, sem energia, mesmo não estando em nenhuma das pontas, né, da geração ou consumo dessa linha que apagou. Então, é basicamente isso do primeiro, uma partezinha pequena. Geralmente eu cobro uma questão apenas da primeira parte. A segunda parte, segundo capítulo, né? Aí o que a gente vai cobrar aqui? Sim, aquela parte lá de medidas elétricas básicas, quando a gente falou do que é elemento condutor, do que é elemento isolante, e aí falamos de quando o momento em que há essa circulação de corrente, o que é a corrente efetivamente, né? Temos que esse elétronzinho do átomo de cobre, quando ele é excitado por um lado e pelo outro dessa barra por uma diferença de potencial, ele vai se repelir da parte negativa aqui e vai ser atraída pela parte positiva, já que o elétron é uma carga negativamente carregada. Então, quando a gente tem essa circulação ordenada de elétrons, a gente tem a corrente. Então, tem aqui uma fonte que vai manter essa diferença de potencial, os condutores e a carga. E aqui o interruptor. No momento que você abre esse interruptor, você acaba não mantendo uma diferença de potencial na carga, então não vai ter circulação de corrente. Temos múltiplos, submúltiplos das correntes, dos amperes, e aqui já é uma introduçãozinha do que a gente vai ver lá na frente da lei de Ohm, das leis de Kirchhoff, né? O total de corrente que entra num nó é igual ao total de corrente que vai sair dele. Então, isso daí a gente já vai ver lá na frente, mas já começou a introduzir daqui, né? Então, se eu conheço aqui, por exemplo, esse nozinho aqui, se eu conheço as correntes em dois dos três ramos dele, a terceira é só fazer uma relação, já que o nó ele não vai absorver nem consumir corrente. Ele só vai o que entra igual ao que sai. Vamos continuar. E a questão da circulação dos elétrons, eles se afastarem do polo negativo e se aproximarem do polo positivo, então é meio contrário do que ocorre com a corrente, né? Nosso padrão aqui, ela vai do mais para o menos, a corrente. Meio amarelinho aqui, meio apagado, mas a corrente está no sentido contrário dos elétrons, que está esse azulzinho aí. Os efeitos que a corrente causa é importante, né? Quais são os principais efeitos? Então, se uma corrente está passando um determinado caminho, ela vai aquecer aquele caminho. Pode ser no seu chuveiro elétrico, na sua torradeira, na sua churrasqueira elétrica, e aí passou corrente nesses elementos de forma até desejável, esses elementos vão aquecer. Mas também ocorre o aquecimento indesejável, né? Então, quando você está carregando seu celular, pegar lá no carregadorzinho, você vai ver que ele vai estar quente. Ali é interessante? Não. Ali ocorre, porque ocorre mesmo, mas é uma perda elétrica, né? Um gasto de potência em um local que o aquecimento não me traz nenhum benefício. Mas é um efeito que não tem como fugir. A gente tem como
conviver com os aquecimentos, né? Tem como dimensionar adequadamente os condutores para que esse aquecimento não seja prejudicial à vida útil do equipamento, desse condutor, mas ele vai ocorrer, não tem como fugir. E também é um efeito comum quando alguém toma um choque de uma duração grande, um choque de uma corrente considerável. São as queimaduras, né? Então, a pessoa quando toma um choque, uma tensão muito elevada, uma grande quantidade de corrente, com arco elétrico, acaba ocasionando uma queimadura considerável no caminho da corrente. Tem os efeitos fisiológicos, né? Então, os animais, né, e os humanos, quando abrem ou fecham as mãos, controlam seus músculos ali a partir dos seus tendões, esses impulsos elétricos são os responsáveis por fazerem essa contração e esse relaxamento dos músculos são impulsos elétricos que são mandados pelo nosso sistema nervoso. E aí, quando você toma um choque e essa corrente passa pela sua mão, por exemplo, os músculos aqui, o sistema nervoso, ele vai entender que o sistema nervoso está mandando informação para contrair. E aí a pessoa acaba ficando presa à fonte de energia, né? Então, essas contrações musculares involuntárias podem ocorrer. E aí se passa pelo tórax, né? Passa pelo pulmão, pelo coração. Problemas cardíacos e respiratórios podem existir no momento do choque também. O efeito luminoso, né? Lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes, quando a corrente passa por ela, lâmpadas a LED, vão emitir radiação para o ambiente. E o efeito magnético, né? Em motores elétricos, em compressores de ar-condicionado, geladeiras. Então, a partir desse movimento, eu consigo criar o motor de um elevador, consigo criar o motor de uma esteira rolante, fazer uma série de aplicações diferentes para os motores elétricos, que são baseados no movimento de um rotor e baseados no efeito magnético. Basicamente, né, o que vão surgir ali são eletroímãs, e a partir da atração e repulsão desses campos magnéticos, eu consigo fazer girar eu consigo fazer girar o rotor do equipamento. Aqui tem os elementos de um circuito, né, a fonte, as linhas e a carga, e um interruptor no meio. Essa parte de medição é importante também, mas não precisa concentrar muito nisso, né, que é a medição da corrente, usa um perímetro, ele tem que ser sensibilizado à corrente que está circulando ali por dentro dos fios, então ele acaba sendo conectado dessa forma. Aqui as tensões, né, que a gente falou das tensões, e fez aquela analogia com o sistema hidráulico, onde o sistema hidráulico só vai haver passagem de água em fluxo de forma ordenada, né, quando houver diferença entre esses tanques de água, entre essas caixas d'água. Então, no momento que há uma diferença de nível, vai haver essa circulação. Quando deixar de existir, a água vai ficar paradinha, não vai haver mais um fluxo ordenado hídrico, né? É algo similar com o que ocorre com uma pilha. Você bota uma pilha ali, ou uma bateria, enquanto houver uma diferença de potencial mais menos, enquanto ela conseguir manter isso, o seu controle remoto vai funcionar, o seu brinquedo do seu filho vai funcionar, tudo vai funcionar adequadamente. No momento que ela não consegue mais manter essa diferença de potencial, ou seja, quando essa bateria ou pilha começar a descarregar, aí o controle não funciona mais, o brinquedo não liga mais, então ele não tem mais passagem de corrente dentro daquele circuito. Falamos dos múltiplos e submúltiplos, do dispositivo de medição, no caso eu vou medir uma diferença de potencial, certo? Vou medir uma diferença de potencial, então eu tenho que medir os dois condutores que estão mantendo essa diferença. A resistência, né, como o nome já indica, resistência vem de resistir,
vem de dificultar a passagem, se opor à passagem da corrente elétrica. Então, qual dessas duas lâmpadas tem a maior resistência? Ambas foram submetidas a uma mesma tensão, só que uma só permitiu a passagem de meio ampere e a outra de 1 ampere completo. Então, aquela que dificultou mais a passagem, se opôs mais à passagem, resistiu mais à passagem da corrente, tem uma maior resistência, que no caso foi a primeira, essa aí que só permitiu 0,5. Né? A gente compara dois equipamentos com a mesma tecnologia e do mesmo fabricante, né, sem diferenças de eficiência construtiva de um para o outro, e que só tem uma mudança na potência, logicamente aquele que tem uma maior potência vai gerar mais trabalho, né? Vai iluminar mais se for uma lâmpada que tiver maior potência, ou pode também ter um som mais alto, no caso de uma caixa de som que tem uma maior potência do que outra, ou pode aquecer mais o seu banho, no caso de ter duas resistências com potências diferentes, enfim. Quanto maior a potência, mais trabalho está sendo convertido ali. Tá aí, ó, duas lâmpadas, né? Eu não vou comparar isso, por exemplo, com a lâmpada de 100 watts fluorescente e uma de 20 watts fluorescente, uma de 12 watts a LED. Aí você está dizendo, de 100 watts ilumina mais. São tecnologias diferentes, são formas diferentes de iluminar, e uma é mais eficiente do que a outra. Mesmo iluminando a mesma coisa, a de 12, né, no caso, a LED vai ser bem mais eficiente. Mesmo com a potência menor, ela consegue iluminar a mesma coisa que uma de 100 conseguiria. Altíssimas também. V igual a RI, tensão igual a corrente vezes resistência vezes a corrente, e a fórmula de potência, que é o produto tensão vezes corrente. Na nossa primeira unidade, a gente só vai usar aqui a potência em watts, e essas três formulazinhas aí, P igual a VI, RI quadrado, ou V ao quadrado sobre R. Do próximo, sequência, que foi capítulo 3, parte 1. A gente vai ter aqui os elementos. Aqui são a apresentação dos elementos, né? As fontes. Podem ser fontes independentes, quando ela tem essa circunferência. Geralmente a gente vai usar só essa circunferência, esses tracinhos a gente não vai usar. Então são fontes independentes, ou fontes dependentes se tivesse losango. E se eu tiver duas fontes em série, né? Primeiro, você tem que lembrar sempre, quando eu falar série, você já vai imaginar um caminho único entre esses dois elementos, não tem bifurcação. A corrente que passa em um passa no outro. Então, esses dois aqui estão em série, já que a corrente que passa em um não tem para onde ela fugir, ela vai passar no outro, obrigatoriamente. Então, duas fontes em série, eu vou somar as tensões. Em paralelo, só se forem as tensões iguais. Se tiver duas fontes em paralelo, então quando eu falar em série, a mesma corrente, falar em paralelo, a mesma tensão. Os dois terminais diretamente ligados. Então não tem lógica eu falar em duas fontes de tensão em paralelo com tensões diferentes. Obrigatoriamente todas são iguais, né? Só em colocar em paralelo já tenho que ter essa característica como premissa. Se for diferente, vai causar algum dano, algum curto-circuito, já que não tem nenhum elemento entre elas. E o mesmo com fonte de corrente. Então, fonte de corrente, quando tem duas em paralelo, eu vou lembrar daquela lei de Kirchhoff, né? Somar as tensões, as correntes naquele nozinho, e o que sair vai ser a soma. Então, se eu tenho duas, três, quatro fontes em paralelo, vai ser a soma. Só vou observar o sentido dessa corrente, se está entrando ou saindo. Né? E duas em série só tem lógica se forem iguais, então acaba-se não usando realmente duas fontes de corrente em série. Depois a gente fez aqui a comparação
da resistência, né, dos elementos, onde a gente tinha aqui Rho, LA, Rho sendo a resistividade. Aqui eu não estou considerando temperatura dos elementos, só o tipo do material, que no caso aí pode ser o cobre, por exemplo. E eu tenho uma resistividade para cada material. O L é o comprimento, e o A é a área da seção transversal desse meu pedaço de condutor. A gente tem vários tipos de condutores diferentes, né? Alumínio, latão, cobre, ouro, prata, entre outros, e vários metais diferentes, né? E aí, no caso, cada um pode servir para uma aplicação específica. Então, acho que ninguém vai imaginar a gente com condutores de prata dentro de casa. Isso é uma boa ideia, né? Até porque a prata é um metal precioso, é um metal raro e extremamente caro, né? Então, ninguém vai colocar mesmo eu tendo a prata, uma resistividade bem menor do que o cobre. Bem menor não, um pouco menor do que o cobre, né? Um pouco menor do que o cobre é a resistividade. Mesmo sendo uma resistividade melhor, não é suficiente. E tem vários outros. Aqui o chumbo, o ouro, entre outros metais condutores. Mais para frente, vou mostrar para vocês que a gente pode utilizar como condutores tanto o alumínio quanto o cobre. A própria norma prevê lá tabelas para dois tipos de metais diferentes. Só que o alumínio, por ter uma resistividade bem mais elevada do que o cobre, aqui vai dar o quê? É quase né? Mais de 50% acima. As seções do mesmo, para compensar essa resistividade abaixo, eu vou ter que colocar condutores mais grossos, para compensar essa resistividade alta, eu vou ter que colocar também um condutor mais grosso. Então, lá na norma, ele prevê tabelas, tanto para alumínio quanto para cobre, só que para a mesma quantidade de corrente, um condutor para suportar uma determinada corrente, no cobre, ele é bem mais fino do que no alumínio. O alumínio ele tem que ser bem mais grosso, porque a resistência dele é bem maior. E aí, nos celulares da gente, em alguns dispositivos, tem até alguns contatos de ouro. Mesmo o ouro tendo uma resistividade maior que o cobre, mas ele tem outras características químicas aí que são bem interessantes, como a durabilidade que ele dá aos equipamentos devido ele não oxidar. Então, os chips ou dos circuitos integrados de aparelhos eletrônicos, como computadores, celulares, entre outros, vai ter ali uma pequena quantidade de ouro nas suas conexões elétricas para tentar aumentar a durabilidade desses dispositivos. A gente fez esse exercíciozinho, né, vendo que se eu tenho dois condutores com o mesmo comprimento, aquele que tiver uma maior área da seção, aquele mais grosso, vai ter uma resistência menor do que o mais fininho. Ou dois condutores com a mesma seção, a mesma espessura, aquele que for mais comprido vai ter uma resistência maior. A lei de Ohm, V igual a RI, esses exercícios, né? Aí depois viemos aqui para os elementos série, paralelo e misto. Aqui tem elemento série, né? Lembrar que tudo que é série tem um caminho só entre eles, a mesma corrente. Então você soma para encontrar um equivalente. Então, se eu tenho 4, 5 resistores em série, eu posso somar, e aí eu tenho um equivalente desses todos aí. Mesma coisa em paralelo, também vou ter um equivalente, mas eu não vou somar, não é uma soma direta no paralelo, né? O equivalente, o inverso do equivalente, da resistência equivalente, é igual a soma dos inversos das resistências individuais. E aí é uma situação mista, né, que você tem o equivalente que vai estar em série aqui, está em paralelo, eu faço o equivalente, por sua vez, ele vai estar em série com R3. E começamos as nossas leis de Kirchhoff, que é até aqui que vai nosso assunto, né? São duas leis de Kirchhoff, que é um físico alemão, e ele fez as duas principais leis dos circuitos elétricos, né? Teoria clássica de circuitos elétricos. Então, a primeira lei de Kirchhoff é a lei das correntes no nó,
quando ela chega, a corrente que chega igual a corrente que sai. E aí, quando a gente vê um circuito como esse aqui, por exemplo, a gente vai para aquelas 5 perguntas, né? A primeira pergunta, tem alguma resistência em série? Você vai dizer, não tem. Nenhum em série. 4 resistências e nenhum em série. Tem alguma resistência em paralelo? Também não. Sim, 4 resistências e nenhum em paralelo. Tem algum nó que eu só não conheça uma corrente, ou alguma malha que eu só não conheço uma tensão? Também não. A corrente que eu conheço, essa daqui, e a única tensão que eu conheço, essa daqui, então não tem. Por fim, só me resta preparar um sistema de equações lineares. E aí, para preparar um sistema de equações lineares, eu vou seguir um passo a passo. Né? Eu vou aqui para o meu passo a passo, que é determinar o número de nós, escolher um como referência, dar um sentido positivo para as correntes em cada uma das resistências, depois substituir, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes em cada um dos nós, com exceção do nó de referência, fazer o somatório das correntes, no caso, aqui, 2 nós aqui principais, um só de referência, esses 2 são iguais, então vou ficar com I1, I2, I3, você vai nomear essas correntes, definir um sentido para elas. Fazer o somatório das correntes, depois fazer a substituição dessas correntes em 1, I2 e 3 por tensão no lado mais, menos tensão no lado menos, sobre resistência. E, por fim, você vai obter aqui 2 equações, uma para cada nó, e 2 incógnitas, a tensão V1 aqui no nó 1 e a tensão V2 no nó 2. Então, a gente viu isso daí, vimos os casos especiais da lei dos nós, que é o supernó, e o supernó, basicamente, é quando eu tenho uma fonte entre 2 nós principais, então há uma relação direta entre as 2 tensões, e o caso especial padrão é quando eu tenho uma das incógnitas a menos, né? Um dos meus nós principais vai estar aqui entre o polo positivo, vai estar submetido a uma diferença de potencial direto de uma fonte, onde essa fonte tem um dos seus terminais conectado na referência, no 0 volt. Temos a forma de resolver, né? O supernó, e depois viemos para a lei das malhas, né? A lei das malhas determina que um caminho fechado, o somatório das tensões vai ser igual a 0. Aqui, no caso, eu tenho esse caminho fechado, A, B, C, D, com 4 tensões, V1, V2, V3, V4. Determinando aqui as suas polaridades, eu tenho a certeza que, se eu somar essas 3 tensões, essas 4 tensões aqui, eu vou encontrar igual a 0. As elevações vão ser iguais às quedas. Da mesma forma, a lei das malhas, eu tenho um método a fazer aqui, um passo a passo, né? Vou determinar quantas malhas principais eu tenho, então para mim só interessa a malha que não tem nenhuma malha interna a ela, então aqui é 1, 2, 3, são essas 3 malhas, e vou fazer o somatório das tensões, essa daqui tem 3 elementos, todas têm 3 elementos, vou fazer o somatório das tensões, vou ficar com 3 incógnitas e 3 equações, e 1, e 2, e 3 de incógnita e 3 equações. Aqui você vai prestar atenção bem, um erro muito comum em prova, esses elementos de fronteira. Veja os exemplos que a gente fez, veja as aulas que a gente gravou, como é que a gente considera as correntes desses elementos de fronteira. É uma relação entre as correntes de malha, das 2 malhas que eles estão no meio ali, né? Dependendo de qual sentido você quer aquela de tensão naquele elemento, você vai considerar um menos o outro, ou o outro menos o um. E aí vai encontrar o seu sisteminha de equações e resolver. A gente viu os casos especiais, é quando eu tenho uma fonte de corrente. Então, teve fonte de corrente e método das malhas, já liga o alerta. Ou vai ser um caso especial, ou vai ser o outro. O primeiro caso, esse mais simples, quando a fonte de corrente pertence a uma única malha. Então, aqui eu tenho 2 malhas, a fonte de corrente pertence só à malha 2. E aí é meio que se for uma fonte independente, né, já tiver o valor dela, então você já sabe qual é aquela corrente. Aqui ele acabou considerando um horário e outro anti-horário. Então, o I2 aqui vai receber, como é anti-horário, vai estar subindo aqui, então vai ter o mesmo sentido e o mesmo valor da corrente S. E aqui foi outro exemplo, né? Inclusive, na aula que eu deixei gravada, eu nem
Não, foi esse exemplo que eu fiz, meu Deus. Não, foi esse mesmo acho que eu fiz. Foi aqui é o exemplo do livro, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma fonte de corrente, mas pertencente a duas malhas diferentes. A malha A e a malha C. Então, aqui eu vou usar o método da supermalha. Deixei gravadinho lá para vocês explicando, né? Então, aqui eu já sei a relação. Quem está no mesmo sentido de 5 amperes, IA e C está no mesmo sentido, e A está no sentido contrário. Então, aqui, ó, IC menos IA igual a 5. IC menos IA igual a 5. Um outro exemplo de supermalha, entre as malhas 2 e 3. Vou olhar quem está no mesmo sentido, e 3 está no mesmo sentido, está subindo aqui na minha fonte de corrente. E 2 está descendo na minha fonte de corrente. Então, e 3 menos I 2 igual a corrente da fonte de corrente. Então, e aqui termina o nosso assunto, certo? Nesse ponto aqui, termina o nosso assunto. A gente vai lá no livro. Vamos até o capítulo 4, até aqui o 4.8, certo? Então, vai do início até o 4.8, depois não vai cair, não, esses outros tópicos. Aí, lá no 4.1, né, que é terminologia, que é nó, que é malha, que é aquela aí dos nós, a gente fez esse exemplo. E tiveram muitos exemplos, muitas questõezinhas no decorrer que a gente já foi fazendo. Quando coloca fontes dependentes, prestar atenção que muda, tem a aula só de fontes dependentes lá postada. A supermalha, sendo representada aí para vocês. Tem uma fonte de tensão dependente ou independente entre dois nós principais, é uma supermalha. É um supernó, perdão. Falando de nó aí, falando de supermalha. É o supernó. E além das malhas, tem um exemplo que a gente fez. Cadê o exemplo? Não. Foi esse aqui o exemplo, eu acho. Foi esse aqui o exemplo lá dos slides. 3 equações com 3 incógnitas. Um outro exemplo. E aqui é com fonte dependente, que é a mesma lógica, substituir pelas variáveis do meu método de resolução escolhido. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos lá, olha onde está aqui a fonte, 15 IA, 15 φ, e φ, essa corrente aqui, está descendo no de 20, de 20 ohms, vou até mostrar aqui, esse aqui é o Iφ. Iφ está no mesmo sentido de 1 ou I3, está no meio dos dois aqui, né? Mas ele está no mesmo sentido, está descendo. I1, quando passa em 30 ohms, está descendo ou está subindo? Ou I3 está descendo ou está subindo? Você vai ver claramente aqui que o I1 está descendo, nesse ramo central, e o I2 e o I3 está subindo. Então, onde aparecer Iφ, vou substituir por quem? I1 menos I3. Então, aqui vai ficar 15 I1 menos I3. 15 φ, vai ficar 15 φ, 15 I1 menos I3. E φ e 1 menos I3. Olha o 15 φ aqui. E depois foi substituir. Ah, já botou a pontinha aqui, já deu organizado. Então ficou 15 e 1 menos I3. Aí depois que resolve, fica com 3 equações e 3 incógnitas. Resolveu o sisteminha, encontrou aqui. Cadê o I1? Só I2 e I3. O I1 não apareceu. É porque não precisou do I1 aqui, ele só queria saber a corrente no resistor de 4, a potência no resistor de 4, que era 2 e 3, mas podia ter achado I1 também. Lei das malhas com os casos especiais, aqui é o caso da supermalha, né? É importante lembrar a supermalha. Quando eu tenho uma fonte de corrente entre duas malhas,
eu vou ter uma das equações vai ser a relação entre C e A, e outra equação vai ser, desconsiderando esse ramo central, eu vou ter essa malha formada pelas malhas IA e C, as malhas A e C. Eu faço o somatório das tensões, do mesmo jeito, no somatório das tensões, encontrei aqui o resultado. Pronto, e o último ponto é, toda questão, pessoal, só para ficar bem claro na cabeça de vocês, toda questão eu posso resolver dos dois métodos, ou pelo método das malhas ou pelo método dos nós. Se ficar aberto, escolha. Eu não, logicamente que vai ter questão que eu vou dizer o que eu quero, né? Eu vou dizer, não, faço pelo método dos nós, falo pelo método das malhas. Eu quero ver se você aprendeu o método em si. Mas depois, eu posso deixar uma aberta, você escolhe. Então, você vai ter que ter essa noção de quando é melhor fazer em um, usando um método ou usando o outro. O primeiro critério que eu vou usar é esse daqui. Ó. Quantas equações eu vou ter para resolver, logicamente. Porque até colocando na HP, a gente fez alguns exemplos aqui que simplesmente a gente esqueceu um sinal, trocou um sinal, fez uma coisa ou outra, e atrapalhou a resolução completamente. Então, se eu tenho uma das opções, quatro equações, e na outra, duas equações, eu vou dar para pensar que tem duas equações, porque a probabilidade de erro é menor durante os cálculos. E se não tiver calculadora, pior ainda, né? Aí que é mais importante, isso aqui tem uma equação só. Circuitos com supernós, circuito com supermalhas, às vezes acabam reduzindo o número de equações ou tornando equações mais simples. E também isso daqui é importante. Eu não sou obrigado a encontrar todas as características da questão, não. Todas as tensões dos resistores, todas as correntes, todas as potências, não. Às vezes o cara está pedindo só uma parte. Então, se eu encontrar aquilo dali, acabou, não vou ficar perdendo tempo, vou para a próxima. E às vezes, se eu estou pedindo a corrente no elemento e dá no mesmo, a lei das malhas e a lei dos nós, mas aí eu resolvendo a lei dos nós, eu vou encontrar as tensões nos nós, eu tenho que fazer uma outra conta depois para encontrar a corrente, e pela lei das malhas, quando eu encontrar as correntes de malha, eu já encontro a corrente direto, talvez seja interessante encontrar logo o resultado, né? Resolver o sistema, coloquei o resultado. E um aqui é o valor da corrente. Acabou-se. Entendeu? Então, você pode colocar em consideração também isso daí na hora do critério de escolha. Bom, aqui é um exemplo, né? Aqui, se o cara for fazer pela lei das malhas, olha a quantidade de malha que tem. Olha a quantidade de malha que tem para resolver. 1, 2, 3, 4, 5 malhas você vai resolver. Pela lei dos nós, ó, tem 1, 2, 3 nós, e aqui é um nó só. E esse nó aqui é uma tensão já conhecida, né? Mesmo sendo é uma equação já conhecida. Não preciso fazer o somatório das correntes nesse nó. Vou fazer só o somatório das correntes nesses dois nós aqui externos, esses mais afastados. Né? Esse do meio eu já sei que é 50 e delta aqui, aí delta é aqui. Ó. E delta vai ser quem? Aqui se for V1 e aqui V2, e delta vai ser V2 menos V1 sobre 300. Então, aqui eu já sei que vai ter 50 e delta. Né? 50 vezes V1 menos V2 menos V1 sobre 300. Então, foi o somatório das correntes só nesse daqui e nesse daqui. E foi isso que ele fez. Aqui foi pelo método das malhas. Não, peraí. Aqui eu não sei como é que ele fez, né? Supernova. Ah, certo, virou um supernova, porque a referência, dependendo da referência onde se coloca, vira um supernova. Porque eu dizer, não, aqui não é um supernova, não. Mas aqui, olha a referência doida onde ele botou. Foi nesse nó, não sei que viagem foi essa, que aí surgiu um supernova. Mas se a referência fosse aqui embaixo, não era supernova, como normalmente faria-se, né? A referência é aqui embaixo, aí nem supernova teria.
Eu faria aqui, a referência aqui embaixo, aí não tem supernova. Essa outra questão aqui, com duas fontes de corrente no meio. Então, se for para fazer pelo método dos nós, aí você vai comparando o método dos nós, o método das malhas, e vai vendo aquele que você tem um número maior de equações. Pronto, eu fiz essa questão aqui. Ó, preste atenção nessa questão. 4.13. O que vocês acham? É mais fácil fazer pelo método dos nós ou pelo método das malhas? Quem diz aí? É mais fácil fazer por qual? Você faria por qual? Vou perguntar o que é mais fácil. O que você faria? Pelo método dos nós ou pelo método das malhas? Está em aberto. Determine a potência fornecida pela fonte de corrente 2 amperes no circuito. Eu quero a potência nesse daqui. É isso que eu quero. Se é pelo método dos nós ou das malhas, cada um vai fazer do jeito que quiser. Pelo método dos nós, eu tenho quantos nós aí, pessoal? Alguém falou aqui. Pronto, Larissa faria pelos nós, tem 2 nós, né? No caso, e dos 2 nós, um deles vai ser a minha referência. Eu tenho esse daqui e esse daqui. Um deles vai ser o meu 0 volt, minha referência, e só vou ter um nó no final das contas, com o somatório das correntes. Então, é uma equação com uma incógnita, que é V1. E se eu quero a potência aqui, quando eu encontrar, se eu quero a potência nesse elemento, eu tenho a potência numa fonte de corrente é V vezes I, numa fonte é V vezes I. Eu já tenho um I. Se eu encontrar a tensão aqui de cima, aqui de baixo sendo 0, eu já vou ter a tensão, que é só multiplicar pelo 2 aqui, e acabou. Resolvi aqui uma equação com uma incógnita, então não tem nem sistema para resolver, é só isolar o V1 aqui, e depois de encontrar V1, multiplica por 2, acabou a questão. Se fosse pelo método das malhas, eu ia ter que fazer, deixa eu aprender um negócio aqui, aqui, pronto. O que eu vou ter que fazer se for pelo método das malhas? Eu vou considerar aqui a malha 1, aqui a malha 2, aí aqui eu ainda tenho o quê? I1 e 2 aqui, então a relação de 1 com I2, uma equação. I1, no caso aqui vai ser I2 menos I1 igual a 2. O I2 está no mesmo sentido, está subindo, né? I1 está descendo aqui nesse ramo central. I2 menos I1 igual a 2, é uma primeira equação. E a segunda equação vai ser de quem? Da supermalha. Aqui é uma fonte de corrente com o método das malhas. Eu vou ter que desconsiderar esse ramo central e formar uma supermalha com uma fonte de tensão, 2 resistências e a outra fonte de tensão. Então, dessas 2 equações, eu vou encontrar o I1 e o I2. Olha o trabalho que eu já tenho aí. E depois de encontrar o I1 e o I2, eu ainda não tenho a potência direta dessa daqui. Ainda não tenho essa potência. Eu vou ter que fazer um somatório das tensões na malha 2 aqui, por exemplo, para saber qual a tensão mais menos aqui no meu elemento. No meu central aqui. Eu fiz essa questão aqui, vou mostrar para vocês. Né? Deixa eu botar aqui a câmera no quadro. Deixa eu... Bom, apareceu. Vou deixar a câmera aqui para poder foto. Pronto, tá aí a questão. Vou explicar para vocês aqui. Como é que ficou essa questão? Ficou assim. Essa parte aqui foi feita da forma mais simples possível, vocês vão observar. Essa parte aqui desse lado, né? O que eu fiz aqui?
Eu só fiz, ó, a corrente. Eu tenho um V1 aqui, esqueçam essa parte das malhas. Eu tenho um V1, tenho meu 0 volt, certo? V1, meu 0 volt. Vai ter uma corrente aqui, considerando uma corrente da esquerda para a direita, um resistor de 15, e um da esquerda para a direita, um resistor de 10. Uma entrando no nó e outra saindo, e dois entrando. Então, I1 está entrando no nó aqui, 2 está entrando também, e 2 está saindo. I1 vai ser quem? 20 menos V1 sobre 15, mais o 2, que está entrando embaixo, igual V1 menos 25 sobre 10. Fui resolvendo, total, V1 igual a 35 volts. Certo? V1 igual a 35, deu para ver aqui, 35 volts, está aqui. Ó. V1 igual a 35 volts. V1 menos 0 é V1, né? Então, a tensão em cima dos 2 amperes é 35. 35 vezes 2, 70 watts, é a resposta. Acabou. Agora, vamos aqui, para esse lado. Esse lado aqui é o método das malhas. Eu sei que a relação aqui, ó, I1 e 2 vai ser I2 menos I1, I2 está subindo no 2 amperes, I1 está descendo nos 2 amperes. Então, I2 menos I1 igual a 2. I2 menos I1 igual a 2. Já deixando no formato de sistema, I1 menos 1 vezes menos 1 mais I2 vezes 1 igual a 2. Então, é a primeira equação. A segunda equação é a equação da supermalha aqui. Né? A equação da supermalha. Então, aqui eu fiquei com uma elevação de 20, uma queda de 15 vezes I1, uma queda de 10 vezes I2, uma queda, a gente vai de mais para menos, né? A supermalha, de 25 volts. Então, minhas duas equações agora. Coloquei na HP, encontrei I1 menos 1 e 2, 1. Aí depois eu tenho que... Ainda não me ajuda na resposta, que é a potência na fonte de 2. Não me ajuda. Eu vou ter que vir aqui para a malha 2 e fazer o somatório das tensões da malha 2. Eu botei aqui a tensão de 2 amperes, V de 2 amperes, da fonte 2 amperes, é uma elevação, mais menos. A queda no de 10 ohms, 10 vezes 2, menos 25 igual a zero. Até que eu encontro a tensão, finalmente, de 2 amperes de 35 volts, e aí eu faço o produto. A potência na fonte de 2 amperes é V vezes I, 35 vezes 2, que dá 70. Ou seja, eu chego no mesmo resultado nos 2 métodos. Só que esse daqui é muito mais simples. Para essa questão, o método dos nós foi muito mais simples do que o método das malhas. Porque o resultado que ele me dá, do sisteminha que ele me dá, que foi esse aqui, ó, a tensão, já eu faço o produto pela corrente, multipliquei por 2, já está resolvido. Entendeu? Então, preste atenção nessas questõezinhas do capítulo 4 que não especificam, deixam em aberto, escolha. Escolha. E aí, desse daí, logicamente, eu escolheria o método dos nós. Certo? A probabilidade de erro é bem menor. Entenderam essa questão aí, pessoal? Ficar com dúvida em algum lugar? Deixa eu ver aqui. Se eu puder tirar, pode falar, né? Qual a questão que você quer ver aqui? Professor, a questão do livro é a 4.76. É um sistema, é uma montagem como aquela lá, só que para determinar a potência. Lembra a página? Eita, professor, pior que não. Mas procura aqui. A professora Larissa falou, é a 166. 66. Vou compartilhar com vocês aqui, para vocês verem.
166. Acho que é da edição. Qual edição você está fazendo? Peraí. É porque falaram isso aqui falou. Deixa eu achar aqui o meu. Qual é? Não, vamos procurar aqui. Ah, é a 151 da página normal. Quatro ponto 76, né? Pronto, essa daqui. Isso. A leitura de um perímetro usado para medir a corrente φ. Não seria esse enunciado. A minha dúvida é o seguinte: se eu Certo. tivesse um sistema como esse, e aí eu Uhum. achasse a corrente φ, e ele me pedisse a potência das fontes, como é que eu faria para achar a de lá de cima? A potência daqui. Eu tenho É, que saber, pronto. Aí depende, você vai fazer por qual método? Vai fazer por qual método? método dos nós. Pronto. O método dos nós eu vou encontrar as tensões. Esse daqui já é uma tensão conhecida, certo? É Certo. 24 volts. Eu vou descobrir a tensão. Essa daqui é a minha referência, que é 0 volts. Esses três aqui de baixo, né? É um nó só, que é 0 volts. Veja que não tem nenhum elemento entre eles, então é a mesma tensão, o mesmo 0 volts em todos. Eu só tenho essas duas tensões para serem descobertas. Certo? Certo. Vamos dizer que eu fui lá, você descobriu aqui quem é esse V1 e esse V2? Descobri, mas é porque é uma caixa parecida com essa, não é exatamente essa, não. Pronto, mas supondo que tenha descoberto aqui. Vamos Eu dizer que deu descobri 10. V1, V2 e a corrente também descobri. O Wi-Fi. Pronto, então V1 aqui foi 50, V2 foi 100. Estou dando um chute aqui, porque não é o objetivo não é saber qual é o resultado, é mais para encontrar essa potência. Né? Então aqui deu 50, aqui deu 100. Então aqui, do lado, aqui você já tem o Wi-Fi, já sabe qual é essa corrente. O Wi-Fi deu, isso aqui foi 48, né? Porque 48 dividido por 4,8 dá 10. Wi-Fi deu 10, certo? Então, IFI 10, 10 vezes 2,5 dá 25 amperes. Então, aqui você sabe esse valor, já sabe as tensões, sabe qual a corrente aqui, φ, qual é a corrente φ vezes 2,5, também conhece. Qual essa tensão e esse elemento está submetido? Vou olhar aqui, a corrente está indo para cá, então tem uma diferença de potencial com esse nó e com esse nó de trás. Esse nó de trás tem 24 volts. Esse nó da frente, se você encontrou 100, tem 100 aqui. Então, de um lado tem 100, do outro lado tem 24. Qual a diferença entre um lado e outro? 100 menos 24. Então, 100 menos 24 vai dar 76, né? Então, a diferença de potencial em cima desse elemento é 76. Onde é mais e onde é menos. Onde tiver a maior tensão é mais, onde tiver a menor tensão é menos. Certo? Então, aqui ficaria aqui. Aqui funciona. Dá para escrever aqui. Mas, enfim, aqui eu teria, se você encontrou aqui essa tensão, e se ela foi 100, estou usando um monte de cis, né? Mas encontrando essa tensão, qualquer um dos métodos você conseguiria encontrar essa tensão, encontrando essa tensão que já é conhecida, é 24, aqui, né? Porque o menos está no zero, que é a minha referência, e o mais está diretamente ligado nesse nó, então é 24. Pensando que essa é 100, 100 menos 24 dá 76. Então, essa é a tensão em cima dessa fonte. Certo? Então, já matou aí. Depois disso, quem é a polaridade? Se tem 100 num lado e 24 no outro, o lado que tem 100 é mais, o lado que tem 24 é menos. Então, seria assim que você faria, né? E aí, a partir dessa tensão, multiplica por essa corrente e encontra-se a potência que está sendo gerada ou consumida se tiver do menos para o mais, está gerando, do mais para o menos está consumindo. A potência nessa fonte. Tá certo, professor. Obrigada. Mais alguém com alguma dúvida?
E aí tem uma série de questões aqui que vocês podem ver. A gente já fez um monte, daquelas que eu passei. Se tiver alguma dúvida, podem falar. A gente faz aqui. Mesma coisa parecida aqui. Ó. Se eu pedisse, pessoal, calcule a potência na fonte de 40 miliamperes. Você descobriu a tensão nesse nó e nesse nó aqui. Beleza. Essa menos essa. Vê qual dos dois é maior, né? Já define a polaridade, que ficar maior vai receber o mais, o que ficar menor recebe o menos, e diminui uma tensão pela outra. A maior pela menor. Então, essa é o valor da tensão. Se fosse pelo método das malhas, eu descobriria a tensão nesse resistor aqui, de 750, nas correntes de malha. Eu descobriria a tensão nesse resistor, de 750, ele está em paralelo, né, com a fonte, a tensão dele é a tensão da fonte. E, às vezes, encontrar a potência em fonte de tensão é mais fácil, porque você só encontra passando por ela, né? E para encontrar a corrente que está passando por essa fonte, por exemplo, você tem a corrente que passa no resistor de 30 e a corrente que passa no resistor de 5, aí você olha para esse nó aqui e vê, olha, está saindo tantos amperes para 30, está saindo tantos amperes para 5, vai entrar tantos amperes aqui. Aí você já encontra. Então, às vezes, para encontrar a corrente numa fonte de corrente é mais fácil do que encontrar a tensão numa fonte de... Para encontrar a corrente de uma fonte de tensão é mais fácil do que encontrar a tensão de uma fonte de corrente. Ok, pessoal? Alguém quer ver mais uma questão? Está com alguma dúvida ainda? E é isso. Estuda essas questões do livro, as questões que eu passei. Tentem refazer, veja se está certinho. Às vezes tem uma lá no livro que está pedindo para fazer pela lei dos nós. Eu vou e uso a mesma, aproveito a mesma. Peço para a lei das malhas, ou mudo um valor ou outro, ou era uma fonte dependente, eu boto uma fonte independente. Ou peço outra coisa, pedir a potência no resistor, peço em outro. Ou, enfim, muitas coisas eu posso fazer. Não vai fugir do que está aqui, logicamente. Né? Não tem como fugir do que está no livro. Esse livro nosso, ele une muito a parte teórica com a parte prática de exercícios e exercícios de ótima qualidade. Vocês vão certamente parar para pensar em qualquer um que fizerem aí. Não é uma substituição de forma diretamente nenhuma. Beleza, pessoal? Não se aperreiem, fiquem tranquilos. A prova está tranquila. Professor? Pois não? Na hora dos cálculos que for fazer, eu posso usar a calculadora normal, não tem problema botar só a matriz e o resultado final, não, né? Não, não tem problema não. Pode botar a matriz e o resultado. Certo? Mas pelo menos monte a matriz, né? A matriz A, a matriz X, né? Que é o V, o I, enfim. E a matriz igual à matriz B, monte. Porque aí você até... Às vezes eu não monto, né? Acho que quase nunca eu monto, só montei no comecinho, porque eu já consigo olhar a equação e já ver. Mas aí se você monta, para você colocar na calculadora, fica mais fácil. Você dificilmente vai errar. Certo? Porque aí se eu ver o sisteminha já com o resultado final errado, com as correntes ou as tensões erradas, eu já vou saber onde você errou. Provavelmente foi na calculadora. Então, deixa pelo menos montado, e a probabilidade de erro de passar das equações do papel para a calculadora, no formato matricial, já é menor. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Então é isso. Otimizem o tempo de vocês. Pode falar. Minha calculadora não precisa fazer a matriz. Eu só coloco os coeficientes da equação, né? Aí ele dá o resultado final já. Mas a gente não faz. Né? Aquilo são os coeficientes também. Né? Só dou uma dicasinha para
para, na hora de colocar os coeficientes, não misturar, por exemplo, o independente da equação 1 com o independente da equação 2, trocar. Botar uma equação embaixo da outra já dá no mesmo. Né? É aquele forma que você bota a chavezinha, uma equação em cima, equação embaixo. Não é suficiente. Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Pois é isso. Não percam tempo, tentem trabalhar o tempo da prova. Não deixe nada em branco. Envie o que puder antes. Não deixe para enviar nos últimos 5 minutos. Nem a pau. Se não conseguir enviar nada, vão perder a nota da prova. Vai ficar 100% para reavaliação. Então, é uma chance perdida. Então, se atentem a isso daí também. E vou deixar meia hora antes e meia hora depois. Certo? E aí sou justo com quem tem prova depois, talvez, ou alguma atividade depois e antes. Então, meia hora antes e meia hora depois. Então, começa de 1 hora e vai até 3h10, né? 3h10, não. Professor, a gente precisa estar na chamada? 3h40. 3h40. Oi? A gente precisa estar na chamada aqui no Meet aberto ao mesmo tempo da prova ou não? Não, eu faço o quê? Eu fico aqui, né? Eu fico online. Vou tentar ficar online pelo menos isso. A minha prova vai ser aberta no Lava de 1 hora, 13 horas. Eu vou ficar online, geralmente 40 minutos, porque às vezes eu posso ter errado também, né? Alguma coisa, deixar a minha atenção, ou... enfim, tem alguma dúvida que não é de... Também, mesmo presencialmente, eu não iria tirar a dúvida, né? Mas tem alguma dúvida específica de interpretação da questão, se você está pedindo isso mesmo, professor, posso fazer do jeito que eu quero, isso aqui, entendeu? Se alguma dúvida nesse sentido, eu vou e tiro. Ou algum erro mesmo, né? Algum nome, algum valor ilegível, ou que por algum motivo cortou. Então, eu estou aqui uns 40 minutos. Eu peço para todo mundo fazer a leitura, olhar, tudo direitinho, e depois ainda espero um tempo. Aí eu fico aqui, mas aí se alguém tiver, eu fico com fone, com as minhas outras coisas. Se alguém tiver alguma coisa, é só falar, que eu vou e ajudo nesse sentido. Entendeu? Mas é tudo pelo lado. Terminou, digitalizou com o celular, com o scanner, com a impressora multifuncional, fez o upload lá no sistema, está resolvido. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem, então por hoje era isso. Agradeço a referência de todos. Façam aí os exercícios, refaçam, olhem aí os exercícios do capítulo. Capítulo 4 tem muita tarefa para fazer, não falta. Então, faça até aquela parte de lei dos nós, versus lei das malhas. E é isso, pessoal. Desejo uma boa prova para todo mundo semana que vem. Estamos por aqui.